Se você busca ser uma pessoa produtiva, disciplinada e que realiza as metas que você estipulou no começo do ano, é fundamental que você seja uma pessoa organizada. Para tudo isso acontecer, é ainda melhor se você conseguir otimizar sua organização com a ferramenta do ChatGPT. Então, nesse vídeo eu vou te explicar e mostrar como você pode utilizar a inteligência artificial para organizar a tua rotina. Antes de mais nada, oi minha gente, eu sou a Bria e nesse canal eu compartilho a minha jornada como desenvolvedora júnior, como também a minha experiência com hábitos, rotina, produtividade, enfim, várias coisas. Então se você se sentir interessado, já dá uma chance pro vídeo. Que a inteligência artificial e o ChatGPT chegou pra ficar, a gente já sabe. A gente tá vivendo a era da inteligência artificial, né? A gente tá bem no boom, assim, na crista da onda da inteligência artificial. Então, por que não utilizar dessa ferramenta pra nossa rotina e pra nossa organização? Porém, para você mostrar um comando adequado pro ChatGPT, eu vou precisar seguir uma lógica antes e te dar alguns conselhos sobre a organização da tua rotina. Primeiro de tudo, defina as suas metas e os seus objetivos. Começo do ano, então normalmente a gente tende a fazer as metas pro ano todo. Eu já fiz um outro vídeo aqui que eu compartilhei que esse ano eu ia fazer as metas trimestrais, né? 90 dias. Então, essa foi a forma que eu encontrei de fazer as minhas metas, porque eu percebia, aí parte do autoconhecimento. Se funcionar pra você fazer de 6 em 6 meses ou o ano todo, faça da forma que você achar melhor. Eu particularmente, por já experiência própria, eu recomendaria você fazer em períodos menores. Então assim, tem aquela meta grande? Sim, você pode ter aquele seu objetivo maior, que seria o do ano todo, porém, em espaços e períodos menores, você determinar outras metas, porque isso vai acabar que vai lhe ajudar a você não ter aquele sentimento de fracasso. Então foi algo que eu percebi que acontecia comigo, e aí esse ano eu decidi testar. Desde o final do ano passado, na verdade, que eu fiz ali os 3 meses finais do ano, que eu fui fazendo essa técnica e me ajudou muito a gostar mais do processo, porque o processo da produtividade, da rotina, é um processo demorado e é um processo que muitas das vezes a gente vai se sentir incapaz de fazer aquelas coisas e de conquistar aquelas metas. Então você definir as metas em um período mais curto, e que não é definir um período mais curto, é dividir essa meta, entendeu? Tem a meta principal, mas fazer submetas dela e colocá-las em períodos menores, talvez lhe ajude a manter no processo daquela meta. Porém, a meta precisa ser clara e você precisa ter ciência daquelas suas metas. Então, definir metas claras e objetivas e definir o período para aquilo. Isso vai te fazer ter mais clareza do que você deve priorizar na sua vida. O segundo ponto agora, depois que você definiu suas metas e essas submetas, é você escrever as suas ações que vão te levar àquela meta. Então, quais ações você precisa fazer para realizar aquela meta? Então, aquela submeta, né? E aquela submeta, consequentemente, vai te levar àquela grande meta. Você quer ter o hábito da leitura. A ação que você precisa fazer é ler um pouco todos os dias. Então já deixar marcado na tua rotina que você vai determinar um tempo do seu dia para a sua leitura. Porque se é algo que é importante para você e é uma prioridade, você tem que fazer aquilo. Aí vem o penúltimo tópico antes de a gente ir para a ferramenta, né? E de fato eu mostrar para vocês como é que eu organizo. Seja realista. Tenha em mente o tempo que você vai precisar para organizar tudo, para fazer tal ação, o quanto tempo você leva para ir para academia, porque não é só o tempo que você passa na academia, porque se fosse isso era 1 hora, mas quanto tempo é de deslocamento? Quanto tempo você passa para chegar em casa, tomar banho, tomar café, fazer suas coisas? Isso eu falo porque é a minha rotina, tá? Você vai precisar falar isso pro ChatGPT, então você tem que ter noção do quanto tempo mais ou menos você leva para fazer as coisas. O último ponto é que você precisa ter uma ferramenta que você vai anotar o que o ChatGPT vai te enviar, né? Então assim, você precisa ter alguma forma de organização. Não sei se você é mais do papel ou é mais, de fato, de usar a tecnologia, mas tem alguma ferramenta, né? Existe o Notion, existe o Google Agenda e o papel, o planner, enfim. Eu uso os 3. Não vou mentir pra vocês, porque pra cada um tem uma utilidade. Então, ó, eu tenho o meu bloquinho, que é como se fosse um planner. Então aqui eu anoto o meu dia a dia. Eu uso o Google Agenda também pra
planejar a minha semana e eu tenho uma visão semanal do que eu preciso fazer. E eu uso o Notion como segundo cérebro. Então assim, vocês vão ver, na hora que eu estiver usando a inteligência artificial, eu vou estar usando as 3 ferramentas, porque cada uma delas tem uma função específica pra mim. Mostrando pra vocês agora como é que eu organizo a minha vida com a inteligência artificial, eu aproveitei também pra já planejar a minha semana. Então eu juntei o útil ao agradável e já fiz as 2 coisas. A primeira coisa que eu fiz foi seguir os conselhos que eu tinha falado no começo do vídeo. Então eu fui ver se as minhas metas estavam de acordo com o que eu queria. Apesar de fazer pouco tempo, né, que eu escrevi elas, eu queria ver se fazia sentido ainda, se eu tinha escrito também de uma forma boa e coerente, né? Porque as metas têm que ser mensuráveis, realistas, têm que ser específicas. Então eu peguei o meu bloquinho onde eu anotei essas metas e eu fui ver se estava tudo de acordo, se ainda fazia sentido. Principalmente, eu fui analisar se eram metas realistas, porque é um ponto que eu erro muito ainda de querer abarcar, né, o mundo com a palma da mão, e então assim fica complicado. Então eu tô sempre revendo se faz sentido ela e se tá de acordo, assim, se é realista com o tempo que eu tenho, com o momento que eu estou da minha vida, se faz sentido ou não. Porque é um processo, né? A produtividade, a construção de bons hábitos é um processo. Então não tem como eu querer fazer já tudo e tá tudo certo e, meu Deus, eu querer, sei lá, 100 mil inscritos nesse canal do YouTube em um ano, ou sei lá, querer... não sei, R$1 milhão. Não, brincadeira, mas assim, eu tô falando porque isso não é realista, né? Não tem como eu me cobrar em relação ao YouTube, por exemplo, a querer, sei lá, 100 mil inscritos, sendo que eu nem tenho ainda o hábito de gravar vídeos, eu não entendo muito a plataforma, eu não sei muito bem criar roteiros ainda. Então, assim, edição também... Então, é tudo um processo, sabe? Por isso que eu não coloquei nem metas de inscrito, assim. Eu tenho uma meta muito basiquinha de 100 inscritos só. Inclusive, se inscreva pra me ajudar. Mas não é nada demais, assim. A minha meta mesmo em relação ao YouTube, né? Aproveitando que eu tô falando disso, pra deixar de exemplo pra você. A minha meta é só criar uma rotina de gravação, aprender mais sobre roteiro, estar criando conteúdo. Estar focado em criar conteúdo pra... sei lá, 2, 3 pessoas que verem o vídeo. Essa é a minha meta. Continuar criando conteúdo. Porque é assim que eu acho que em um momento eu vou crescer, né? Depois de recapitular todas as minhas metas e ver se elas estão de acordo. Como eu falei, eu dividi de 3 em 3 meses. Então eu anotei o que eu queria para aqueles 3 meses. Eu fui bem específica e enfática. Naqueles 3 meses eu quero isso, isso e isso. Eu vou conseguir isso de tal e tal forma. Então assim, eu falei as metas e as ações para aquilo. Depois eu fui pro ChatGPT. Eu tinha uma noção de como eu queria organizar o meu cronograma. E aí, com a ajuda do ChatGPT, eu fui entendendo melhor como é que funcionava. Ele também foi me dando algumas dicas. Pra mim, funciona mais em questão de dicas, tá? O ChatGPT. Eu sempre dou aquela adaptada, porque eu acho necessário. Eu recomendo que você adapte também o que a inteligência fala. Mas pegue principalmente as dicas de organização, de gestão de tempo que ela fala. Eu gosto de organizar minha rotina por blocos de tempo. Então eu não consigo ser uma pessoa que faz atividades e tarefas diferentes a cada hora do dia. Eu não consigo fazer isso. Então, o que eu percebo que é o melhor pra mim é pegar um dia específico pra fazer só algo relacionado àquela área. Então, por exemplo, na segunda-feira, fazer só coisas relacionadas ao YouTube. Então, gravação, edição, tudo isso. Porque meu cérebro, ele foca só em uma única coisa, assim, em uma única área, sabe? Então, eu também separei, um dia só pra estudar programação. Então, tudo isso eu fui falando pro ChatGPT e eu fui retendo principalmente as dicas que ele dava em relação a cronograma, a gestão de tempo. O bom do ChatGPT é que ele vai fazer uma tabela. Se você pedir, né, ele vai fazer uma tabela já com o cronograma, com os horários. Porque também eu ia falando, tal horário eu quero fazer isso. E uma dica crucial, gente. Fale pra ele a questão dos intervalos para você conseguir fazer aquilo. Então, ir pra academia não é só
o treino, é o tempo de deslocamento. Então eu pedia pra ele contar tudo isso e ter sempre aquele bloquinho de tempo, né, que a gente faz para as coisas que são imprevistos. Então coisas que acabaram acontecendo, então não vai me atrasar tanto porque eu tenho esse bloco de imprevisto. É uma coisa que eu recomendo muito. Logo depois eu fui ajeitar toda a minha semana e todo o meu Google Agendas de acordo com o que o ChatGPT estava me dizendo e também, né, claro, personalizei da forma que eu achava melhor ali. Então eu ajeitei o Google Agenda, planejei a minha semana e depois eu fui fazer o meu to-do nesse meu bloquinho. Então eu fiz o to-do da semana, as coisas que eu precisava fazer na semana. Por fim, eu planejei na noite anterior o que eu iria fazer no dia seguinte. Então tudo que eu precisava pro dia seguinte eu anotei. Bom, é isso. Eu espero que você use a inteligência artificial e o ChatGPT de uma forma que possa agregar na tua rotina e fazer com que você otimize tempo de organização. Vou deixar aqui no final linkado um vídeo do canal em que eu mostro como eu planejei e organizei a minha rotina de estudos de programação. Então, apenas o pilar de estudo. Se você ficar interessado, vá lá assistir. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.